O portão rangeu sob o toque de Luana e o coração dela disparou. A velha casa azul estava ali, coberta de poeira, mas carregada de lembranças. E foi então que ela ouviu Caio. O mesmo olhar, agora mais sério, mais intenso. Ele não sorriu. Ela também não. O silêncio entre os dois parecia gritar perguntas que ninguém ousava fazer. Mas o que aconteceu a seguir? Ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo esta mensagem. Seu apoio é o que mantém este canal vivo e nos inspira a contar histórias que aquecem o coração. A estrada de terra parecia interminável, serpenteando entre campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. O sol de fim de tarde pintava o céu de tons dourados, e cada curva trazia de volta uma lembrança diferente. Luana mantinha as mãos firmes no volante, mas o coração estava um caos. Há anos não punha os pés naquele vilarejo. Cada quilômetro que se aproximava era uma mistura de nostalgia e medo. Medo de encarar o passado, medo de olhar para trás e perceber que talvez ainda doesse. Quando finalmente avistou o telhado azul desbotado, sentiu o ar preso nos pulmões. Lá estava ela, a casa da avó. As paredes precisavam de tinta. O jardim estava tomado pelo mato, mas aquela visão foi suficiente para encher seus olhos de lágrimas. Era como voltar no tempo. Como se ela tivesse novamente 15 anos e estivesse prestes a passar outro verão cheio de promessas e risadas. Só que dessa vez, o silêncio da casa parecia carregar outra energia mais pesada. Luana desceu do carro e ficou parada por alguns segundos, apenas respirando fundo. O cheiro de terra molhada misturado ao aroma distante de lenha queimada de alguma casa vizinha trouxe um nó na garganta. Passou a mão pelo portão enferrujado, sentindo a textura áspera e fria do ferro, e o empurrou devagar. O rangido longo pareceu anunciar sua chegada para o vilarejo inteiro. Foi então que o viu, do outro lado da cerca, parado perto do galpão que servia de depósito, estava Caio. Por um instante, ela achou que estivesse sonhando. Ele estava diferente, mais alto, mais forte, o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. Mas os olhos eram os mesmos. Castanhos profundos, intensos, que pareciam atravessar qualquer barreira. O tempo pareceu parar. Nenhum dos dois disse uma palavra. Luana sentiu o coração acelerar a ponto de doer. Parte dela queria sorrir, correr até ele, abraçá-lo. A outra parte lembrava do dia em que foi embora sem dar explicações, deixando para trás não apenas o vilarejo, mas também o primeiro amor da sua vida. Caio foi o primeiro a quebrar o silêncio, mas não com palavras. Ele apenas inclinou levemente a cabeça em cumprimento, sem um sorriso, sem emoção aparente. Aquele gesto simples foi como uma flecha em seu peito. "Oi, Caio", ela disse, a voz mais baixa do que pretendia. Ele não respondeu de imediato. Seus olhos percorreram o rosto dela e Luana quase sentiu vergonha, como se ele pudesse enxergar todos os anos de distância, todos os segredos que ela nunca contou. "A chave está na cozinha", foi tudo o que ele disse, virando-se em seguida. O som dos passos dele no cascalho foi a única coisa que preencheu o ar nos segundos seguintes. Ela ficou parada, observando-o se afastar, com a estranha sensação de que aquele era um começo e um fim ao mesmo tempo. Respirando fundo, Luana entrou na casa. O cheiro de mofo e madeira antiga a envolveu imediatamente. O piso rangia sob seus pés e a poeira se levantava a cada passo. Abriu as janelas para deixar o vento entrar. E foi como se a casa suspirasse junto com ela. Na cozinha, encontrou a chave exatamente onde Caio havia dito, em cima da mesa de madeira, ao lado de um vaso com uma única flor branca, recém-colhida. Por um instante, ela se perguntou se tinha sido ele a deixar aquilo ali. A ideia a fez sorrir de leve, apesar da tensão no peito. Passou os dedos pela borda da mesa, lembrando das tardes em que ajudava a avó a preparar bolos ali. Cada detalhe trazia uma memória. O relógio antigo na parede, a cortina florida, o banco de madeira com uma marca de faca que Caio havia feito sem querer em uma tarde de brincadeira. Ela subiu para o quarto onde costumava dormir. Ao abrir a porta, encontrou tudo como havia deixado. A cama de ferro, o guarda-roupa de madeira escura, a colcha de crochê feita pela avó. O tempo parecia ter congelado ali dentro. Sentou-se na beira da cama
e deixou que as lágrimas finalmente caíssem. Havia algo profundamente comovente em estar de volta, mas também doloroso. Era impossível não pensar em Caio. Na maneira como ele a olhou, no tom neutro da voz dele. Ele tinha todo o direito de estar distante. Ela o deixou sem respostas, e agora era ela quem precisava encontrar coragem para oferecê-las. Quando a noite caiu, Luana acendeu algumas velas e fez um café simples. Sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado. O vilarejo estava silencioso. Apenas o som distante de grilos e o ocasional latido de um cachorro quebravam a quietude. Em algum ponto da estrada, ouviu passos, e seu coração disparou novamente. Era Caio passando devagar em frente à casa. Ele não entrou. Apenas olhou na direção dela por um segundo que pareceu eterno. Havia algo naquele olhar que misturava dor, raiva e uma pergunta silenciosa. Por que você voltou? Luana quis chamá-lo, mas algo a impediu. Ficou ali imóvel, até que ele desapareceu na curva da estrada. A noite avançou, e a casa pareceu mais viva do que nunca. Cada estalo da madeira, cada sombra no canto do quarto, parecia dizer que aquele era apenas o início de algo muito maior. Luana deitou-se, mas demorou a dormir, e quando o sono finalmente veio, trouxe consigo um único pensamento. Ela teria que enfrentar Caio e, de alguma forma, teria que provar que não estava ali para fugir de novo. A madrugada foi inquieta para Luana. Depois do reencontro inesperado com Caio, o sono se tornou um visitante indesejado, e os pensamentos se atropelavam em sua mente. Quando finalmente adormeceu, os sonhos foram um misto de lembranças e saudade. O balanço do quintal rangendo ao vento, o riso de Caio chamando seu nome, a sensação de liberdade de quando tinha 15 anos. Ao abrir os olhos naquela manhã, a luz do sol entrava pela janela, dourada e suave, desenhando linhas no chão de madeira. O ar estava frio, e o cheiro de terra úmida misturado ao aroma de pão recém-assado, vindo de alguma casa vizinha, fez seu coração apertar. Luana levantou-se devagar, sentindo o frio do chão sob os pés descalços. Era como se cada canto da casa sussurrasse histórias que ela havia tentado esquecer. Começou a abrir portas e gavetas, mexendo em armários, sentindo a poeira nos dedos. No corredor encontrou uma cômoda antiga, cheia de pequenas caixas e envelopes. Ao abrir uma das gavetas, o coração disparou. Ali estava uma foto um pouco amarelada, mostrando ela e Caio adolescentes, sentados no balanço do quintal, rindo de algo que só os dois sabiam. Ela se sentou no chão, as costas encostadas na parede, e ficou olhando para a foto por longos minutos. Na imagem, o sorriso dela era despreocupado, cheio de vida. E Caio a olhava com aquele jeito protetor, como se ela fosse o centro do mundo. O peito de Luana se apertou. Quantas vezes ao longo dos anos, ela se perguntou o que teria acontecido se não tivesse ido embora. Uma lágrima escorreu antes que ela pudesse contê-la. Com a foto nas mãos, ela foi até o quintal. O balanço ainda estava lá, enferrujado e coberto de mato, mas de pé. O vento balançava a corda de leve, como se a convidasse para sentar. Luana ficou parada, observando, o coração cheio de um calor melancólico. Por um instante, quase se sentou, e deixou que o balanço a levasse de volta no tempo, mas se conteve. Havia muito a fazer. Voltou para dentro, decidida a restaurar não só a casa, mas também algo dentro dela mesma. No fim da manhã foi até a praça comprar mantimentos. O caminho de terra que levava ao centro do vilarejo parecia menor do que ela lembrava, mas cada detalhe a transportava para o passado. A igreja branca com o sino pendurado, o coreto no meio da praça, os idosos nos bancos conversando sobre tudo e todos, o cheiro de café fresco, misturado ao som das crianças correndo. Entrou na vendinha, pegou uma cesta e começou a escolher alguns produtos. Estava virando para pegar uma garrafa de leite quando congelou. Caio estava ali, estava encostado no balcão, conversando com o dono do armazém. E parecia tão à vontade naquele cenário que por um instante ela se sentiu intrusa. O cabelo dele estava um pouco bagunçado. A camisa de algodão, com as mangas dobradas, deixava à mostra os braços fortes de quem passa os dias, trabalhando no pesado. Ele se virou e os olhos se encontraram. O ar pareceu rarefeito. Bom dia, ela disse, tentando soar natural, mas sentindo a voz falhar. Bom dia. A resposta dele foi seca,
mas o olhar se demorou 1 segundo a mais do que o necessário. O silêncio que se seguiu foi quase incômodo. Luana fingiu interesse em um saco de feijão na prateleira, apenas para ter algo a fazer com as mãos. Caio pegou o que tinha vindo buscar e foi até o caixa. Ao passar por ela, parou por um breve instante. "Precisa de ajuda para limpar o jardim?" perguntou a voz neutra, mas com algo que soou como um desafio. Ela levantou os olhos, surpresa pela oferta. "Acho que dou conta", disse, com um sorriso que não sabia se era de agradecimento ou provocação. Ele assentiu levemente sem expressão e saiu, deixando para trás um rastro de perfume amadeirado misturado ao cheiro de terra. Luana respirou fundo. O encontro tinha sido breve, mas foi o suficiente para acelerar seu coração. Ao sair da vendinha, encontrou Dona Rita, a vizinha antiga, carregando uma cesta de verduras. A senhora abriu um sorriso largo ao vê-la e veio em sua direção. "Luana, minha filha", disse abraçando-a com força. "Que alegria ver você de volta." "Eu também estou feliz de estar aqui." "Dona Rita", respondeu sentindo um calor bom no peito. As duas se sentaram no banco da praça e conversaram sobre a vida, sobre a avó de Luana e sobre como o vilarejo sentiu a falta dela. "E então, já encontrou o Caio?" perguntou Dona Rita, com o olhar malicioso de quem sabe mais do que diz. Luana hesitou, olhando para as mãos. "Sim", respondeu baixo, "ele está diferente." "Diferente nada. Está mais bonito", disse Dona Rita rindo. "Continua trabalhador, reservado e com um coração bom. Vocês dois eram inseparáveis. Todo mundo achava que iam casar um dia." Luana sentiu o estômago revirar. Era como se o comentário tivesse aberto uma ferida adormecida. "As coisas mudaram", murmurou quase para si mesma. Dona Rita sorriu com ternura e apertou a mão dela. "Mudaram, mas às vezes é preciso que as coisas mudem para que a gente descubra o que realmente importa", disse enigmática. Mais tarde, ao voltar para casa, Luana viu Caio do outro lado da rua conversando com João. Ele a olhou de relance, mas desviou rápido, como se não quisesse dar importância. Ainda assim, ela teve a impressão de ver um leve sorriso no canto dos lábios dele, e aquilo foi suficiente para deixá-la sem chão. No fim da tarde, Luana foi ao quintal tentar cortar o mato sozinha, armada apenas com uma tesoura velha. O barulho de passos fez seu coração disparar. Era Caio carregando uma enxada. "Você vai demorar uma eternidade com isso", disse apontando para a tesoura. "E se eu quiser demorar?", retrucou erguendo o queixo desafiadora. Ele arqueou uma sobrancelha e um sorriso breve, quase imperceptível, surgiu em seu rosto. "Você sempre foi teimosa." Ela engoliu em seco. "E você sempre foi implicante." O silêncio que se seguiu foi diferente desta vez, quase carregado de algo que ela não sabia nomear. O olhar dele suavizou por um instante, como se algo antigo e familiar tivesse emergido. Mas logo Caio desviou os olhos e começou a trabalhar. Luana ficou observando, tentando controlar o coração que batia acelerado. O som da enxada batendo no chão era quase hipnótico, misturado ao cheiro de terra revirada. Quando ele terminou, limpou o suor da testa e olhou para ela. "Vai chover amanhã. Deixe as janelas abertas para ventilar", disse antes de sair. Luana ficou parada no quintal sozinha, sentindo o ar mais pesado e o peito mais leve ao mesmo tempo. Voltou para dentro, pegou a foto do corredor e ficou olhando para o sorriso congelado do passado. Era impossível não pensar que, por trás daquele olhar endurecido, Caio ainda guardava algo, e talvez o dia seguinte trouxesse a resposta. A manhã começou com o som distante de galos e o murmúrio do vento, passando pelas árvores. A neblina ainda cobria parte da estrada, criando uma atmosfera quase etérea ao redor da casa azul. Luana tomou o café devagar, sentada à mesa da cozinha, olhando para a porta como se esperasse que alguém fosse bater a qualquer instante. Não precisou esperar muito. O som firme de passos no cascalho anunciou a chegada de Caio antes mesmo que ela pudesse terminar a xícara. Ele surgiu na varanda, as mangas da camisa dobradas, uma caixa de ferramentas em uma mão e uma prancheta na outra. O sol da manhã destacava o tom moreno de sua pele e fazia pequenas gotas de orvalho brilharem em seu cabelo. Bom dia", disse ele, a voz grave, neutra. Bom dia", respondeu Luana,
tentando soar casual, mas sentindo o coração acelerar. Caio entrou, caminhando pela sala com passos seguros, como se conhecesse cada canto da casa de olhos fechados. Começou a apontar problemas. A porta da frente estava empenada. O batente da janela precisava ser trocado. E havia uma rachadura na parede que exigiria mais do que uma simples camada de tinta. Luana o seguia, absorvendo cada detalhe. Essa porta ainda dá para aproveitar, ele disse, passando a mão pela madeira gasta. Acho que uma nova ficaria melhor, retrucou, inclinando a cabeça. Ele ergueu os olhos para ela. E por um instante ficou em silêncio, como se decidisse se valia a pena discutir. Não precisa gastar à toa. Ela só precisa de lixa e verniz, respondeu, voltando a atenção para a prancheta. Luana cruzou os braços, mas cedeu. Não era hora de brigar por uma porta. Quando ele trouxe a lixa, ficou claro que ela teria que ajudar. Sabe usar isso? Ele perguntou, com um meio sorriso que soava quase como provocação. Sei sim, respondeu, mais confiante do que realmente estava. Ela começou a lixar, mas de forma desajeitada, e o pó se espalhou sem fazer diferença alguma. Caio suspirou, aproximando-se até que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. Segurou sua mão e guiou o movimento. É assim que se faz, disse a voz baixa, quase sussurrada. Luana sentiu um arrepio percorrer a espinha. O toque era firme, mas não agressivo. O cheiro de madeira misturado ao perfume discreto dele a envolveu, e por um instante ela perdeu o ritmo. Agora tenta sozinha, disse, recuando um passo, mas ainda próximo o suficiente para que ela sentisse sua presença. Ela continuou, determinada a provar que era capaz. Caio observava, os braços cruzados, os olhos atentos. Era impossível não sentir o peso daquele olhar. As horas seguintes foram um teste de paciência. O barulho da lixa misturado ao som dos martelos e ao estalar da madeira criava uma trilha sonora que preenchia a casa. De vez em quando, um comentário dele cortava o silêncio. Você continua perfeccionista, disse, quando ela se queixou de uma mancha de tinta na parede. E você continua mandão, rebateu sem conseguir esconder o sorriso. Ele ergueu uma sobrancelha e por um segundo ela teve a impressão de que ele também queria sorrir, mas se conteve. No meio da tarde, João apareceu carregando um saco de pães frescos. Entrou sem bater, como sempre fizera quando eram adolescentes. Olha só essa cena. Fancy, disse rindo, os dois trabalhando juntos, como se nada tivesse acontecido. Eu devo estar sonhando. Luana riu, mas sentiu o rosto corar. Não exagere, João, disse, balançando a cabeça. Que nada, insistiu ele. Se eu não conhecesse vocês, diria que parecem um casal discutindo sobre onde vai ficar o sofá da sala. O comentário fez o silêncio se espalhar pelo cômodo. Caio pigarreou e se virou de volta para a porta que estava consertando. Luana mordeu o lábio para conter o riso nervoso. João percebeu o clima e riu ainda mais. Só estou falando a verdade, disse, levantando as mãos em rendição. Mas vou deixar vocês trabalharem. Quando ele se foi, o silêncio que ficou foi quase palpável. Caio trabalhou concentrado por alguns minutos antes de se levantar. Me passa o pano, pediu, apontando para o balde. Ela se aproximou e, sem querer, suas mãos se tocaram. O contato foi rápido, mas suficiente para que ela sentisse o coração disparar. Caio parou por um instante, como se tivesse sentido o mesmo, mas logo se recompôs e voltou ao trabalho. À medida que o dia passava, Luana começou a perceber pequenas mudanças no olhar dele. Ainda havia frieza, mas também algo que parecia curiosidade. Ele não a tratava com a mesma distância do dia anterior. Às vezes, os olhos dele a seguiam de forma quase imperceptível, como se tentasse decifrá-la. Quando o sol começou a se pôr, a luz dourada entrou pelas janelas abertas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Luana parou por um instante para admirar o cenário. A casa está diferente, disse quase para si mesma. Está voltando a respirar, respondeu Caio, guardando as ferramentas. Ela se virou para ele, surpresa pela resposta. Era a primeira frase que soava menos prática e mais carregada de sentimento. Quando terminaram, Luana trouxe 2 xícaras de café e acendeu uma vela na mesa da cozinha. O aroma quente preencheu o ambiente, misturando-se ao cheiro de verniz e madeira. Sentaram-se frente a frente,
e por um momento ninguém disse nada. Obrigada por hoje, e disse ela por fim. A casa precisava, respondeu ele mexendo na xícara. Ela sentiu vontade de perguntar se ele ainda estava bravo, se algum dia perdoaria o que aconteceu, mas o silêncio parecia dizer mais do que qualquer palavra. Quando Caio se levantou para ir embora, Luana o acompanhou até a varanda. O céu estava escuro, salpicado de estrelas, e o som dos grilos preenchia o ar. Ele ficou parado por alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu e começou a se afastar. Luana o observou até que sumisse na curva da estrada. O peito dela estava pesado e leve ao mesmo tempo, como se a convivência daquele dia tivesse aberto uma fresta onde antes só havia mágoa. Voltou para dentro, sentindo o cheiro de madeira e café ainda pairando no ar, e percebeu que o silêncio da casa já não parecia tão opressor. Deitou-se na cama tarde naquela noite, os pensamentos girando como uma roda sem fim. A lembrança do toque dele, da proximidade no corredor, do olhar que durou um segundo a mais, tudo parecia mais vívido do que deveria. Adormeceu com um misto de ansiedade e expectativa, sabendo que o dia seguinte traria mais trabalho e mais encontros inevitáveis com o homem que ela nunca conseguiu esquecer. O céu estava cor de cobre quando Luana se preparou para sair. A luz do entardecer entrava pelas janelas da casa azul, tingindo de dourado as paredes descascadas. Ela se olhou no espelho antes de partir, ajeitou o cabelo, respirou fundo e tentou sorrir, mas o reflexo que viu não disfarçava a apreensão. Aquela seria a primeira vez em anos que enfrentaria o vilarejo inteiro reunido. Parte dela queria ficar se esconder no quarto, mas a outra sabia que era preciso se mostrar presente, provar que estava ali para ficar. A praça estava linda, iluminada por fios de lâmpadas penduradas de um lado a outro, criando um cenário quase mágico. As mesas de madeira estavam enfileiradas, cobertas com toalhas coloridas, e o cheiro de comida caseira pairava no ar. Feijão tropeiro, carne assada, pães quentinhos. O som de conversas e risadas misturava-se ao toque suave do sino da capela, que ainda ecoava ao longe. Crianças corriam descalças. Idosos observavam a movimentação dos bancos da praça. E cada rosto que se virava para Luana parecia carregado de curiosidade. Ela encontrou um lugar ao lado de Dona Rita, que a recebeu com um abraço caloroso. "Ah, minha filha, que bom te ver por aqui", disse, oferecendo-lhe uma tigela de sopa fumegante. Sua avó ficaria feliz. Luana sorriu de leve, mas o coração acelerou ao sentir um arrepio na nuca. Não precisou virar para saber quem tinha chegado. Quando finalmente ergueu os olhos, viu Caio se aproximando e sentando-se a poucos lugares de distância. Ele parecia ainda mais sério à luz amarelada das lâmpadas, e o simples fato de estar ali pareceu tornar o ar mais denso. As conversas seguiam animadas. Histórias antigas eram recontadas. Gargalhadas explodiam aqui e ali. Luana tentava se concentrar na sopa, mas sua mente estava atenta a cada movimento de Caio, a cada vez que ele levantava o copo ou passava a mão no cabelo. Foi então que uma vizinha de cabelo grisalho, conhecida por falar o que pensava, resolveu abrir uma memória do passado. "Vocês lembram do verão em que esses dois eram inseparáveis?", disse ela, apontando com o queixo para Luana e Caio. Era bonito de ver. Todo mundo jurava que iam se casar. O comentário caiu sobre a mesa como uma pedra no lago, silenciando parte da conversa. Luana ficou imóvel, o olhar preso à tigela. Caio permaneceu calado, mas o maxilar estava rígido, denunciando que aquela lembrança não o deixava indiferente. O silêncio se prolongou por alguns segundos, que pareceram eternos, até alguém mudar de assunto, e a conversa ao redor voltou ao normal. Luana mal provou o resto da comida. O coração batia acelerado, a mente fervendo de lembranças. Quando Caio se levantou, agradeceu brevemente e se retirou, sem olhar para ela. Luana sentiu o impulso de ir atrás dele, mas se conteve. Esperou a festa começar a esvaziar, antes de se despedir de Dona Rita e seguir o caminho, de volta para casa. A noite estava fria, o vento fazia as folhas secas rodopiarem no chão, e o céu estava pontilhado de estrelas. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de grilos e pelo farfalhar das árvores. Ao virar a esquina, ela ouviu. Caio estava parado no meio da estrada de terra,
as mãos nos bolsos, o corpo tenso. Precisamos conversar, disse ele, a voz grave sem rodeios. Luana sentiu um frio na barriga. Caminharam lado a lado até se afastarem da praça, até que a única luz fosse a de um poste, antigo, que lançava uma sombra amarelada sobre o chão. Caio parou, se virou e a encarou de frente. Por que você sumiu daquele jeito? Ah, perguntou, a voz carregada de dor. Ela sentiu o corpo gelar. Aquela era a pergunta que temia, a que ensaiara responder tantas vezes. Mas diante dele, as palavras pareciam fugir. Eu não tive escolha. Caso Massi, conseguiu dizer, a voz falha. Não teve escolha? Ele repetiu com um sorriso amargo. Anos, Luana. Anos sem uma carta, sem uma ligação, nada. Você simplesmente desapareceu. Eu era jovem e estava confusa. Tentou explicar, mas ele a interrompeu. Confusa? Disse a voz subindo um tom. Você me deixou aqui, me fez acreditar que ia voltar e depois... Nada. Ela sentiu as lágrimas começarem a se formar. Eu achei que estava te protegendo. Achei que era o melhor. Caio deu um passo para trás, como se as palavras dela fossem uma ofensa. O melhor para quem? Para você? Porque para mim foi um inferno. Você me tirou qualquer chance de entender o que aconteceu. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som do vento. Luana sentiu a garganta fechar. Eu nunca quis te machucar, disse num fio de voz. Caio passou a mão pelos cabelos, respirando fundo, tentando se controlar. Pois machucou. Respondeu seco. Ai, não sei se um dia vou conseguir esquecer isso. Virou-se e começou a caminhar, os passos firmes esmagando o cascalho da estrada. Luana ficou parada, o corpo inteiro tremendo, vendo a silhueta dele desaparecer na escuridão. Quando finalmente chegou à casa, subiu as escadas como se carregasse um peso nas costas. Entrou no quarto, fechou a porta e desabou na beira da cama. As lágrimas vieram sem controle, e ela chorou em silêncio, os ombros sacudindo. Tudo parecia ruir ao seu redor. As esperanças que tinha ao voltar, o desejo de reconstruir a relação, a coragem que pensava ter. Minutos ou horas se passaram. Ela não saberia dizer. Quando conseguiu respirar fundo, enxugou o rosto e abriu a gaveta da cômoda. Ali estavam as cartas da avó. Pegou uma delas e acendeu uma vela para ler. A caligrafia era firme, mas delicada. Minha querida Luana, às vezes a vida vai nos obrigar a partir antes da hora. Mas não é o tempo que cura as feridas, é a coragem de voltar ao lugar onde elas nasceram e enfrentá-las de frente. Luana sentiu um nó na garganta, mas dessa vez não chorou. As palavras da avó soaram como um chamado, como se ela estivesse ao seu lado. Guardou a carta com cuidado, respirou fundo e se deitou novamente. O vento lá fora balançava o velho balanço do quintal, rangendo de leve. Para Luana parecia um lembrete. O passado ainda estava ali esperando. E ela sabia que, por mais doloroso que fosse, precisava continuar tentando. O dia amanheceu com o cheiro de terra molhada, ainda forte no ar, lembrando a chuva da noite anterior. Uma névoa leve pairava sobre o vilarejo, e o canto dos pássaros parecia mais nítido naquela manhã. Luana acordou cedo, determinada a mergulhar no trabalho. Vestiu uma calça velha, prendeu o cabelo em um coque, desarrumado, e sentiu uma pontada de expectativa ao pensar que passaria o dia ao lado de Caio. Não demorou para ouvir o som, conhecido de passos no cascalho. Quando ele surgiu na entrada, trazia uma caixa de ferramentas numa mão e um balde de tinta na outra. O sol tímido da manhã iluminava o contorno dos ombros dele, e por um instante ela se pegou observando o quanto ele parecia confortável naquele lugar, como se fosse parte viva da casa. Trouxe o que falta para a pintura, disse ele, colocando o balde no chão. Ótimo, respondeu ela, tentando manter o tom casual, mesmo sentindo o coração acelerar. Começaram a trabalhar lado a lado. Luana subiu na escada para pintar a parte mais alta da parede, e o cheiro de tinta fresca logo se espalhou pelo ar. Caio, agachado, lixava a porta da frente com movimentos firmes. O som da lixa preenchia o silêncio entre eles, um som quase hipnótico. Em um momento, ao esticar-se demais para alcançar o canto da parede, Luana perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse se segurar, sentiu mãos firmes segurando sua cintura. Cuidado,
disse ele, a voz grave, e só então ela percebeu o quanto estava perto dele. O coração de Luana bateu tão forte que ela quase perdeu o ar. O toque dele era quente, seguro, familiar. Quando se recompôs, ele a soltou devagar, e ela desceu da escada, tentando disfarçar o rubor no rosto. "Obrigada", murmurou quase sem voz. Caio apenas assentiu e voltou ao trabalho. Mas o ar ao redor deles parecia ter mudado. Com o passar das horas, a tensão foi se dissolvendo em algo mais leve. Quando Luana deixou cair um pouco de tinta no braço, ela riu de si mesma. "Acho que não nasci para esse tipo de serviço", disse, mostrando o borrão branco na pele. Caio olhou e, para surpresa dela, sorriu de verdade. "Você nunca teve paciência para ficar parada", disse, pegando um pano para ajudá-la a limpar. "Mas está aprendendo." Luana riu, e o som ecoou pelo quintal, misturando-se ao farfalhar das árvores. A casa parecia mais viva a cada risada. No meio da tarde, nuvens pesadas começaram a se formar, escurecendo o céu. O vento soprou frio, balançando as folhas e trazendo o cheiro de chuva. "Melhor guardar as coisas", disse Caio, recolhendo as ferramentas. Não tiveram tempo de terminar. As primeiras gotas caíram grossas, seguidas de uma chuva forte e repentina. Correram para a varanda, rindo, com respingos de água pelo corpo e respiração ofegante. A chuva batia no telhado com força, criando uma música constante. E o ar cheirava a terra molhada, fresco e quase doce. "Não lembro da última vez que fiquei presa na chuva assim", disse Luana, olhando para o quintal que agora virava lama. Caio encostou no batente, os braços cruzados, observando-a. A luz cinza da tarde deixava seus traços ainda mais marcantes. "Você gostava de chuva", disse ele depois de um tempo. Corria pelo quintal como se fosse festa. Ela riu, surpresa por ele se lembrar. "Acho que continuo gostando", respondeu, estendendo a mão para fora e sentindo as gotas frias na pele. "Só que agora não corro mais." Um trovão ecoou ao longe, e Luana estremeceu. Caio notou e tirou o casaco, colocando-o sobre os ombros dela. "Vai se resfriar desse jeito", e disse a voz baixa. Ela o olhou, sentindo um calor subir pelo rosto. "Obrigada." Ficaram em silêncio, apenas ouvindo o barulho da chuva. A água escorria pelos beirais, formando pequenos rios no quintal. Luana deu um passo para frente, mas o piso molhado a fez escorregar levemente. Antes que pudesse cair, Caio a segurou outra vez, firme, puxando-a para perto. Dessa vez, as mãos dele permaneceram em sua cintura por um segundo a mais do que o necessário. Estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele, lenta, e o cheiro amadeirado que sempre o acompanhava. "Acho que hoje você está tentando se machucar de propósito", disse ele, com um tom de voz quase brincalhão. Ela riu nervosa, e por um instante tudo ficou em silêncio. Os olhos dele desceram para os lábios dela, e o coração de Luana disparou. Era como se o mundo tivesse encolhido até restar apenas aquele espaço entre eles, carregado de uma eletricidade que os dois podiam sentir. Ela inclinou-se levemente, o corpo respondendo antes da mente, e Caio pareceu fazer o mesmo. Estavam a um sopro de distância quando um som estridente quebrou o encanto. O celular dele tocou. O momento se desfez, e Luana deu um passo para trás, sentindo o corpo inteiro esquentar de frustração. Caio atendeu, virando o rosto. "Sim", disse a voz mais seca que antes. Ela ficou ali, abraçada ao próprio corpo, ouvindo a chuva como se ela fosse mais alta do que realmente era. Quando ele desligou, por um segundo pareceu querer falar algo, mas apenas balançou a cabeça. "Preciso resolver uma coisa", disse, guardando o celular no bolso. "Amanhã cedo continuo o trabalho." "Claro", respondeu Luana sem conseguir esconder o desapontamento. Ele se afastou, e ela ficou na varanda, vendo a silhueta dele desaparecer sob a chuva. O coração dela batia acelerado, e a pele ainda parecia quente no lugar onde ele a segurara. Quando entrou em casa, o silêncio parecia gritar. Sentou-se na sala por alguns minutos, apenas ouvindo o som da chuva bater no telhado. Tocou os próprios lábios, como se pudesse prender a sensação do que quase aconteceu. Naquela noite, deitada na cama, a cena voltou repetidas vezes em sua mente. O toque das mãos dele, o olhar, a respiração próxima. Sentiu um arrepio percorrer o corpo. A paixão estava ali, viva, pulsando como nunca. Mas junto com ela vinha o medo. E se tudo terminasse em mais dor?
Luana fechou os olhos e decidiu que, por mais assustador que fosse, não podia fugir. Aquela casa, aquele vilarejo, aquele homem, tudo parecia empurrá-la para a mesma direção, enfrentar o que ficou para trás. A casa estava silenciosa naquela noite, mas o coração de Luana parecia ecoar dentro dela. Depois do quase beijo interrompido na varanda, não conseguiu dormir direito. Caminhou pela sala e pela cozinha, como se cada canto da casa quisesse lhe dizer algo. Até que, ao abrir a gaveta onde guardara as cartas da avó, encontrou uma que nunca havia lido antes. Sentou-se à mesa e acendeu uma vela. A luz amarelada iluminou o papel antigo, revelando a caligrafia delicada e firme de Dona Celeste. Luana respirou fundo antes de começar a ler. Minha querida, sei que talvez você leia esta carta, num momento em que a dor do passado ainda pese sobre você. Quero que saiba que nunca foi sua culpa ter partido. As circunstâncias foram cruéis, mas às vezes a vida nos empurra para longe para nos proteger. O que aconteceu entre seu pai e Caio foi um erro que nunca deveria ter recaído sobre você. Ele achava que estava fazendo o melhor ao afastá-la, mas no fundo você também foi ferida. Quando chegar o dia de voltar, que seja para curar e não para fugir. Novamente, as palavras pareciam arder em suas mãos. O nó na garganta de Luana foi inevitável. Então foi isso que a avó guardou para ela? A confirmação de que sua partida não foi fruto de covardia, mas de uma decisão que a família a obrigou a tomar. Luana fechou os olhos e respirou fundo. Era hora de contar a verdade a Caio. Não poderia continuar vivendo naquele vai e vem de mágoa e silêncio. Precisava abrir o coração, mesmo que isso custasse vê-lo se afastar de vez. Esperou até o fim da noite, quando soube que ele já teria terminado o trabalho no vilarejo. Acendeu a luz da cozinha, deixando que ela iluminasse a varanda com um tom quente, quase convidativo. Então pegou o celular e enviou uma mensagem curta. Caio, preciso falar com você. É importante. O tempo até ouvir os passos dele no cascalho pareceu interminável. Quando ele surgiu na porta, estava sério, como sempre, mas havia algo nos olhos que indicava curiosidade. O que houve? Perguntou a voz baixa, quase cautelosa. Luana respirou fundo. Pode sentar, disse, apontando para a cadeira ao lado da dela. Ele se sentou, os cotovelos apoiados nos joelhos, como se estivesse pronto para ouvir algo que não queria. Luana passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Eu preciso te contar por que fui embora. Começou a voz trêmula. E preciso que você me ouça até o fim. Caio assentiu, os olhos fixos nela. Quando tudo aconteceu entre nós, eu queria ficar. Eu queria mais do que qualquer coisa. Mas meu pai e o seu tiveram uma briga feia naquela época, você lembra? Disse, esperando uma reação. Ele franziu o senho, mas continuou em silêncio. Meu pai disse que, se eu não fosse embora para a cidade, as coisas ficariam piores. Ele me colocou no carro e me levou para longe naquela mesma noite. Eu chorei, eu gritei. Mas ele não me deixou nem me despedir de você. A voz de Luana falhou, mas ela continuou. Eu achava que, se insistisse, vocês dois iam acabar brigando de novo. E tudo ficaria ainda pior. Por alguns segundos, Caio não se moveu. Luana engoliu em seco. Eu quis te escrever. Várias vezes. Mas meu pai me proibia de enviar qualquer coisa. Ele dizia que você merecia esquecer. Ela respirou fundo. Eu obedeci porque estava com medo, mas não porque não me importava. O silêncio foi longo. A única coisa que se ouvia era o som, distante de um grilo no quintal, e o farfalhar das folhas com o vento da noite. Luana sentia as mãos suarem, o coração batendo tão alto que parecia ecoar na varanda. Eu não sabia, disse Caio finalmente, a voz quase um sussurro. Ela levantou os olhos e encontrou os dele marejados. Mas logo o olhar dele se desviou. Mesmo assim, você poderia ter tentado. Disse, mais firme. Poderia ter voltado antes. Eu tentei, respondeu Luana, as lágrimas descendo. Mas sempre que eu estava pronta, algo me prendia. O medo, a raiva do meu pai e a vergonha de tudo o que aconteceu. Caio respirou fundo, passou as mãos no rosto e se levantou. Por um instante, ela pensou que ele fosse dizer algo. Mas ele apenas olhou para o quintal escuro e balançou a cabeça. Preciso pensar, disse, antes de descer os degraus da varanda.
Luana o seguiu com os olhos até que ele sumiu na estrada. A vela queimava na mesa, lançando sombras nas paredes da cozinha, e ela sentiu um aperto no peito. Será que havia dito demais? Será que, ao invés de aproximá-los, tinha acabado de empurrá-lo para longe de vez? Naquela noite quase não dormiu. O quarto parecia frio, e cada estalo da madeira soava como um lembrete de que ele não tinha ficado. Ficou deitada de lado, abraçada ao travesseiro, lembrando do olhar marejado dele, tentando decifrar se aquilo era um sinal de que havia esperança ou de que tudo estava perdido. Quando o sol começou a nascer, a luz fraca invadiu o quarto e a acordou do torpor em que estava. Desceu as escadas devagar, o corpo pesado, os olhos inchados de tanto chorar. Foi então que viu sobre a mesa da cozinha uma caneca de café fumegante. Ao lado, um pedaço de papel dobrado. Luana se aproximou, o coração acelerado. Abriu o bilhete. Volto mais tarde para terminar o que começamos na sala. C. Ela sorriu de leve, sentindo as lágrimas voltarem, mas dessa vez por outro motivo. Ele não tinha ido embora de vez. Ele estava processando tudo. Pegou a caneca com as duas mãos, respirando fundo, deixando o aroma do café encher seus pulmões. Havia esperança ali, uma pequena brecha, como um primeiro raio de sol depois de uma longa noite. O vilarejo parecia mais movimentado naquela manhã. Luana estranhou os olhares, furtivos enquanto caminhava pela rua em direção à vendinha. As pessoas pareciam cochichar entre si, e ela sentiu o estômago se contrair, como se algo estivesse fora do lugar. Quando entrou na loja, o silêncio foi imediato. Apenas o som do sino da porta quebrava o ar pesado. Dona Rita estava no balcão, e foi a primeira a se aproximar. "Minha filha, é verdade?" perguntou a expressão carregada de preocupação. "Verdade o quê?" Luana franziu o senho, confusa. "Que você vai vender a Casa Azul para gente de fora", disse a senhora abaixando a voz, como se aquilo fosse um segredo perigoso. Luana ficou imóvel por alguns segundos, sem acreditar no que estava ouvindo. "Ah, claro que não", respondeu indignada. "Eu nunca disse isso a ninguém." Mas o boato já parecia ter se espalhado. Outras pessoas na vendinha trocaram olhares e alguém murmurou: "Então ela nega." Luana sentiu o coração acelerar. Aquilo podia arruinar a relação, que estava tentando reconstruir com Caio. Saiu da loja às pressas e voltou para a casa. Quando chegou, Caio já estava lá terminando de consertar uma das janelas. O olhar que ele lançou a ela foi diferente. Duro, frio, como nos primeiros dias. "Então é isso?" perguntou ele, antes mesmo que ela abrisse a boca. "Todo esse esforço para reformar a casa e no fim vai vender?" "O quê?" Ela arregalou os olhos. "Não, isso é mentira." "Está na boca do povo, Luana", disse largando a ferramenta sobre a mesa. "Eu devia ter imaginado que você não voltou para ficar." "E você acreditou nele sem nem me perguntar?" retrucou, sentindo a raiva subir. "E eu devia acreditar em você?" respondeu a voz grave. "Depois de tudo, depois de todos esses anos." O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia preencher cada canto da casa. Luana respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ardiam nos olhos. "Eu não voltei para vender nada", disse a voz trêmula, mas firme. "Voltei porque essa casa é parte de quem eu sou. E porque eu precisava consertar as coisas, inclusive entre nós." Caio riu. Mas foi um riso curto, amargo. "Entre nós? Você acha que é tão simples assim? Que basta voltar, reformar umas paredes e pronto, como se nada tivesse acontecido?" Ela deu um passo à frente, os olhos fixos nos dele. "Eu não acho que seja simples. Mas você acha que eu estou aqui por diversão?" A voz dela saiu mais alta. "Você acha que eu teria coragem de voltar para esse vilarejo? Enfrentar todo mundo? Se fosse só para vender a casa?" Ele ficou em silêncio, o peito subindo e descendo rápido, como se estivesse travando uma guerra interna. A tensão entre os dois era quase palpável. "Você me deixou uma vez", disse ele, mais baixo agora, mas ainda carregado de mágoa. "Eu não sei se consigo acreditar que não vai fazer de novo." Luana sentiu as lágrimas finalmente escaparem, mas não recuou. "Eu também tenho medo", admitiu. "Medo de que você nunca me perdoe. Mas se você acha que vou embora de novo, está enganado." A proximidade entre eles era elétrica. Caio deu um passo em direção a ela, e Luana sentiu o ar rarefeito. O olhar dele queimava o dela.
e por um instante não parecia haver mais espaço para palavras. "Ferócimo dessa, você me deixa louco", disse ele a voz rouca. Luana sentiu o coração disparar. "Então estamos iguais", respondeu e percebeu que estava a poucos centímetros dele. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. O corpo de Luana pareceu se mover por conta própria, inclinando-se levemente. Caio não recuou. Os olhos dele desceram para os lábios dela, e a tensão explodiu no ar. Ele a segurou pelos braços, puxando-a para mais perto. O toque era firme, mas não havia raiva ali, apenas um turbilhão de emoção. Por um segundo, Luana teve certeza de que ele a beijaria. Podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro amadeirado misturado ao suor do trabalho, a respiração acelerada. Mas Caio se deteve no último instante. Inspirou fundo, fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra si mesmo, e então a soltou. "Isso é loucura", disse dando um passo para trás. Virou-se e saiu, batendo a porta ao passar. Luana ficou parada, o corpo inteiro tremendo, o coração martelando no peito. O lugar onde ele a segurou ainda ardia. Sentou-se na beira da mesa, respirando fundo, tentando recuperar o fôlego. A raiva deu lugar a uma estranha determinação. Talvez Caio ainda estivesse ferido, mas pelo menos agora sabia que ela não iria embora. Levantou-se, enxugou o rosto e olhou para a casa ao seu redor. "Eu não vou desistir de você", disse em voz baixa para si mesma. "Nem desta casa, nem de nós." Quando a noite caiu, Luana acendeu as luzes e sentou-se na varanda, deixando o vento frio da noite tocar seu rosto. O silêncio da casa parecia menos ameaçador agora. Era como se a discussão tivesse aberto um espaço. Doloroso? Sim, mas necessário, para que algo novo pudesse nascer. Ela sabia que o dia seguinte seria difícil, que Caio talvez aparecesse ainda mais fechado, ainda mais distante. Mas pela primeira vez desde que voltou, Luana sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Não iria fugir, não dessa vez. O barulho das últimas marteladas ecoou pelo quintal como um ponto final. Então veio o silêncio, um silêncio quase solene, como se a própria casa respirasse aliviada. Luana permaneceu parada na varanda, observando a fachada azul recém-pintada. O tom era um pouco mais vivo do que o que lembrava da infância, mas parecia certo, como se a casa quisesse anunciar ao vilarejo que estava viva novamente. Entrou devagar, quase com reverência. O cheiro de verniz misturado ao de flores frescas que havia colocado nos vasos enchia o ar. Passou a mão pelas paredes lisas, sentindo a textura nova sob os dedos e percorreu cada cômodo um a um. Na sala, olhou para o canto, onde antes havia infiltrações e agora só restava uma parede impecável. Na cozinha, as prateleiras limpas e organizadas traziam de volta a sensação de infância. Quase podia ouvir a voz da avó lhe chamando para ajudar a mexer o bolo. No corredor, parou diante do espelho antigo. Seu reflexo parecia diferente. Talvez fosse a luz do fim da tarde entrando pelas janelas abertas. Ou talvez fosse ela mesma que estivesse mudando. A cada prego pregado, a cada porta consertada, sentia como se tivesse reconstruído algo dentro de si. Mas havia uma ausência que a casa, por mais perfeita que estivesse, não conseguia preencher. O que ela queria, mais do que tudo, era compartilhar aquele momento com Caio. Queria vê-lo atravessar a porta, olhar em volta e sorrir. Queria ouvir a voz dele dizendo que ela tinha feito um bom trabalho. Mas ele não apareceu naquele dia, nem no seguinte. Desde a discussão dura que tiveram, Caio não voltara, e nem mesmo o bilhete deixado dias antes parecia garantir que voltaria. No fim da tarde, Luana se sentou na escada da varanda. O pôr do sol tingia o céu de laranja e rosa, e o vento trazia o cheiro de lenha queimada de alguma casa vizinha. As crianças brincavam ao longe, e o som de suas gargalhadas chegava suave, quase distante. O vilarejo parecia estar em festa, mas ela se sentia sozinha. Quando a noite caiu, decidiu que faria uma pequena inauguração, mesmo que fosse só para ela. Acendeu as luzes da casa uma a uma, até que cada cômodo brilhasse com um tom quente e acolhedor. Colocou uma toalha limpa na mesa da cozinha, encheu um jarro com flores colhidas no jardim e acendeu velas. A casa parecia sorrir de volta para ela. Na sala, encontrou o rádio antigo que havia restaurado com cuidado. Ligou-o girando o botão até que o chiado desse lugar a uma melodia suave.
Uma música antiga, das que costumava ouvir no verão da adolescência, quando ela e Caio passavam as tardes no balanço do quintal. A melodia a atingiu em cheio, como uma lembrança doce e dolorida ao mesmo tempo. Luana ficou de pé no centro da sala. Estava descalça, e o piso frio sob os pés fez um arrepio subir pelas pernas. No início hesitou, mas logo deixou o corpo se mover ao som da música. Os passos eram lentos, quase tímidos, mas cada movimento parecia libertá-la um pouco mais. Girou devagar, os olhos fechados, sentindo o vento suave entrar pelas janelas e tocar seu rosto. As lágrimas vieram, mas não eram apenas de tristeza. Eram lágrimas de quem estava se permitindo sentir, de quem estava finalmente se perdoando. A dança se tornou uma espécie de ritual, uma despedida do peso que carregou por tanto tempo. Por alguns instantes, quase conseguiu imaginar Caio ali, encostado no batente da porta, observando-a como fazia quando eram mais jovens, com aquele sorriso de canto de boca que sempre a desarmava. Mas a porta permaneceu fechada, e o único som era a música misturada ao seu próprio riso nervoso. "Eu consigo", disse em voz baixa, parando no meio da sala, o peito arfando. "Mesmo sem você aqui, eu consigo." Pegou uma taça de vinho, serviu-se e ergueu-a num brinde solitário. "A casa, a minha avó e a mim", murmurou antes de beber um gole. Havia uma beleza estranha naquela solidão. Não era o vazio de antes, mas uma quietude que parecia fortalecê-la. Luana sabia que a dor não passara, mas pela primeira vez sentia que não estava à mercê dela. Mais tarde foi para a varanda. Enrolou-se em uma manta e ficou ali por um longo tempo, observando o céu estrelado. O som distante de uma sanfona chegava de alguma casa vizinha, misturado ao latido de um cachorro e ao canto dos grilos. Era como se o vilarejo inteiro respirasse junto com ela. Quando entrou para dormir, deixou as janelas abertas. A luz do luar invadiu o quarto, pintando o chão com reflexos prateados. Deitou-se de lado e, por um instante, sentiu-se em paz. Não chorou. Não sentiu o mesmo desespero das noites anteriores. Apenas fechou os olhos e se permitiu descansar, como se soubesse que algo estava para acontecer, algo que talvez mudasse tudo. No fundo, a melancolia que carregava naquela noite tinha um gosto diferente. Era a solidão de quem aprendeu a se bastar, mas que ainda esperava ser encontrado. E no silêncio, Luana sentiu uma certeza nascer. A história dela e de Caio ainda não tinha chegado ao fim. A Casa Azul estava em festa naquela noite. As luzes penduradas iluminavam o jardim como pequenas estrelas, e o aroma de comida caseira se misturava ao perfume das flores recém-colhidas, que Luana espalhara pelos vasos. A varanda estava cheia de vizinhos, e a sala ecoava com o som de risadas, o tilintar de copos e o murmúrio de conversas animadas. Crianças corriam pelo quintal, deixando pegadas na terra ainda úmida, e um rádio antigo tocava uma seleção de músicas que misturava alegria com nostalgia. Luana caminhava de um lado para o outro, servindo vinho, distribuindo pedaços de bolo, sorrindo para cada elogio que recebia sobre a reforma. Mas por dentro o coração estava apertado. A cada vez que a porta se abria, ela se virava na esperança de ver Caio entrar. E a cada vez que não era ele, uma pontada de decepção a atravessava. Quando a maior parte dos convidados já estava na sala, conversando animadamente, ouviu passos no cascalho. O som pareceu ecoar mais alto do que todo o burburinho ao redor. Aos poucos, as vozes foram diminuindo, como se todos também tivessem sentido algo mudar no ar. A porta se abriu e lá estava Caio. Ele ficou parado por um instante, o corpo alto recortado pela luz da varanda. O olhar estava sério, mas não havia frieza. Era como se ele tivesse tomado uma decisão e estivesse ali para honrá-la. Um silêncio quase reverente tomou conta da sala, e até as crianças pararam de brincar. Caio entrou devagar, e cada passo que dava parecia ressoar no piso de madeira. Luana sentiu o coração disparar. Suas mãos suavam e ela quase deixou a taça que segurava escorregar. "Caio", começou ela, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. Foi até ela e parou a poucos centímetros de distância. O mundo pareceu encolher, até restar apenas os dois no centro da sala. "Eu preciso falar", disse ele, a voz grave mas embargada. "Eu errei, Luana." Ela sentiu o ar preso no peito. "Errei quando te afastei, quando deixei que o orgulho falasse mais alto. Eu disse para mim mesmo que não me importava mais.
Mas cada dia que você passou aqui mexeu comigo. Respirou fundo. Eu tentei te odiar, tentei seguir em frente. Mas a verdade é que... Os olhos dele se encheram d'água. Eu nunca parei de te amar. O som de um suspiro coletivo percorreu a sala. Luana levou a mão à boca, sentindo as lágrimas subirem. Eu também nunca te esqueci, disse num fio de voz. Nem por um dia. Caio deu um passo à frente e segurou a mão dela. Então me dá uma chance de fazer diferente dessa vez. Pediu a voz baixa, mas carregada de emoção. A lágrima finalmente escapou, escorrendo pelo rosto dela. Sem pensar, ela avançou e o beijou. Um beijo cheio de urgência, de dor, de saudade. Não houve interrupções desta vez. Não havia telefones tocando, nem portas se fechando. Apenas eles dois no centro da sala, reencontrando tudo o que perderam. Quando se separaram, ainda ofegantes, um aplauso espontâneo explodiu no ambiente. João assobiou alto, arrancando risos, e Dona Rita enxugou os olhos com o canto do avental. Emocionada. Alguns vizinhos comentaram baixinho. Demorou, mas aconteceu. Luana sorriu entre lágrimas, e Caio tocou seu rosto com delicadeza. Eu estou aqui. Ah, disse ele, e não vou a lugar nenhum. Ela sorriu de volta, sentindo o coração finalmente encontrar repouso. Então fica, pediu. Ele assentiu e a puxou pela mão até o centro da sala. O rádio tocava uma música lenta, a mesma que ela havia dançado sozinha na noite anterior. Agora não estava sozinha. Caio passou o braço em sua cintura e ela pousou a cabeça no ombro dele. Começaram a dançar devagar, num compasso que parecia apenas deles. A sala inteira assistia, mas ninguém ousava interromper. Era como se todos soubessem que estavam presenciando algo maior do que uma simples dança. Era o início de um recomeço. Cada passo parecia dizer algo que as palavras não podiam, que eles estavam dispostos a perdoar, a recomeçar, a reconstruir tudo o que foi quebrado. Luana sentiu que cada cômodo da casa vibrava junto com eles, como se a Casa Azul, finalmente renovada, estivesse abençoando aquela nova chance. Quando a música terminou, Caio se afastou um pouco, mas manteve as mãos nas dela. Essa casa sempre foi sua. E disse num sussurro, mas eu quero que seja nossa. Luana não conseguiu conter o sorriso, mesmo com as lágrimas ainda escorrendo. É tudo o que eu sempre quis ouvir, respondeu. Mais tarde, quando a festa acabou e os vizinhos se despediram um a um, Luana permaneceu na sala, olhando para as velas que ainda queimavam e para as flores na mesa. A casa estava silenciosa de novo, mas não havia mais solidão. Caio voltou do quintal, onde ajudara a guardar as últimas cadeiras. Aproximou-se devagar e estendeu a mão para ela. Uma última dança, só nós dois, disse, o sorriso agora leve, quase cúmplice. Ela riu e colocou a mão na dele. A música tocava baixinho no rádio e eles voltaram para o centro da sala. Dançaram sozinhos sob a luz suave, os corpos próximos, os olhares dizendo mais do que qualquer promessa. Para Luana, aquele era o ponto de virada. A prova de que o amor, mesmo ferido, podia ser reconstruído, assim como a Casa Azul. A manhã nasceu tranquila, com o canto dos pássaros ecoando pelo quintal e a luz suave do sol, atravessando as janelas, recém-limpas da Casa Azul. Luana acordou cedo, ainda tomada pela lembrança da noite anterior. Por um instante ficou deitada, ouvindo o som distante do vento e o ranger do balanço no quintal. O peito se encheu de uma sensação de gratidão. Era como se o próprio ar estivesse mais leve. Quando desceu para a cozinha, encontrou Caio já à porta, encostado no batente, um sorriso discreto no rosto e 2 canecas de café na mão. Bom dia, disse ele, oferecendo-lhe uma das canecas. Bom dia, respondeu, aceitando a bebida. O café estava quente e forte, como ela gostava. Você acordou cedo. Queria aproveitar o dia, respondeu, olhando para o portão. Ele ainda precisa de pintura. Luana sorriu. Então vamos terminar juntos. Pouco depois estavam no jardim, vestidos de forma simples, com roupas que não se importariam de sujar de tinta. O portão, agora lixado e pronto, parecia convidar para ser renovado. Caio abriu a lata de tinta, e o cheiro forte se espalhou pelo ar, misturando-se ao aroma fresco das flores do canteiro. Luana começou de um lado concentrada e Caio do outro. A cada pincelada, riam de pequenos acidentes. Um respingo de tinta no braço dele, outro no cabelo dela,
Em certo momento, Caio fingiu que ia limpar o respingo, mas acabou passando o dedo com tinta no nariz dela. Caio, protestou rindo. Agora está combinando com o portão. Respondeu rindo de volta. A brincadeira virou uma pequena guerra de respingos, e em poucos minutos, os dois estavam cobertos de manchas brancas. Luana riu tanto que precisou se apoiar no portão para não perder o equilíbrio. Caio a observava, e por um instante o riso se transformou em algo mais profundo. Ele se aproximou, segurou-a pela cintura e, ainda rindo, a puxou para mais perto. O mundo pareceu parar. A respiração dela ficou presa na garganta e os olhos dele brilhavam com uma mistura de ternura e desejo. Acho que a gente precisa de uma pausa, disse ele, a voz baixa. Concordo, respondeu ela, sentindo o corpo estremecer. Caio a beijou ali mesmo, sob o portão recém-pintado, com o cheiro de tinta fresca e o vento suave passando pelo jardim. O beijo era lento, doce, mas cheio de significado. Não era apenas paixão, era promessa. Era o recomeço que os dois escolheram viver. Passaram o resto da manhã terminando o portão, lado a lado, e ao final se afastaram para admirar o resultado. Agora sim, disse Luana, satisfeita. A casa está completa. Não só a casa, respondeu Caio, entrelaçando os dedos aos dela. No início da tarde, os vizinhos começaram a aparecer. Alguns traziam doces, outros vinho, outros apenas curiosidade. A Casa Azul, que por tanto tempo havia ficado silenciosa, agora se tornava o centro do vilarejo novamente. As crianças corriam pelo quintal. João tocava violão na varanda e Dona Rita coordenava a distribuição de quitutes como se fosse uma festa de família. Está vendo? Disse Caio, ao passar o braço pelos ombros de Luana. Você trouxe vida de volta para este lugar. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Nós trouxemos. No fim da tarde, quando os últimos vizinhos foram embora e o silêncio voltou a reinar, Luana ficou sozinha na sala por alguns minutos, contemplando tudo. A casa cheirava a bolo recém-assado, e o chão ainda estava marcado pelas pegadas das crianças. Era uma bagunça bonita, cheia de vida. Decidiu subir ao sótão, onde ainda havia uma caixa de pertences da avó para organizar. O espaço estava silencioso e empoeirado, mas agora não lhe causava mais melancolia. Parecia apenas um lugar cheio de histórias, esperando para serem descobertas. Entre lençóis antigos e fotografias amareladas, encontrou uma pequena caixa de madeira. Diferente das outras, dentro dela havia uma carta, cuidadosamente dobrada e com o nome de Luana escrito à mão. Sentou-se no chão e abriu o envelope. A caligrafia de Dona Celeste preencheu o papel. Minha querida Luana, se você está lendo esta carta, é porque encontrou um caminho de volta, não apenas para esta casa, mas para o seu coração. Tenho algo para lhe contar, algo que mantive em segredo por anos. Há uma razão para a briga entre seu pai e o pai de Caio que você nunca soube. Algo que mudou o destino de nossa família e que pode mudar o seu também. Procure o velho baú escondido sob as tábuas do quarto de hóspedes. Lá você encontrará respostas que talvez ainda esteja pronta para ouvir. O coração de Luana acelerou. Ela olhou para o teto baixo do sótão, o papel tremendo em suas mãos. Um mistério novo se abria bem diante dela. O que será que a senhora estava guardando esse tempo todo, vó? Murmurou sozinha. Guardou a carta com cuidado e desceu as escadas, sentindo que o dia ainda não tinha acabado. Quando entrou na cozinha, encontrou Caio encostado no balcão preparando café. Ele olhou para ela e sorriu. Aquele sorriso sereno que agora parecia natural. Está tudo bem? Perguntou. Luana hesitou. Depois sorriu de volta. Está, respondeu. Mas acho que amanhã teremos mais trabalho do que imaginamos. Ele arqueou a sobrancelha, curioso, mas não insistiu. Apenas se aproximou. Colocou uma xícara de café diante dela e beijou sua testa. Seja o que for, vamos descobrir juntos. Disse com convicção. Luana sorriu, sentindo um arrepio percorrer o corpo. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do que estava por vir. A Casa Azul estava completa e o coração dela também. Mas havia algo a mais. Uma nova história esperando para ser desenterrada. E desta vez, ela não estaria sozinha para enfrentá-la. A Casa Azul não era apenas tijolos e tinta. Era um coração que voltou a bater. Luana e Caio, lado a lado, provaram que o amor pode ser reconstruído,
mesmo sobre ruínas antigas. Mas e o segredo guardado no baú? O que mais o passado ainda poderia revelar? Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo esta mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar, trazendo histórias que aquecem o coração.